Olá! Vamos começar os trabalhos por aqui. Ó, gente, eu falei pra vocês que eu ia pagar mico, né? Eu falei pra vocês que se o carro do ovo deixasse, se o cachorro da vizinha deixasse. E olha só, já começamos a pagar mico, né? Porque hoje é segunda-feira, é dia do lixeiro aqui no bairro. E já tá passando o caminhão do lixo aqui, né? Eu falei que ia pagar mico aí, ó. Não sabia, tinha certeza disso. Mas espera mais um pouquinho. Pera aí. Bom, gente, seguinte. Eu vou falar um pouquinho como é que eu cheguei nisso, né? Na história do mapa da mina. Enquanto isso, para dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Eu trabalhei com venda os últimos 30 anos da minha vida, né? Não dá para falar muito, mas que isso que só vou entregar muita idade aqui. Mas é mais ou menos por aí. Eu trabalhei com vendas durante muitos anos. Eu praticamente trabalhei só com isso a vida inteira. E em setores diferentes, trabalhei com as maiores redes de supermercados aqui do sul do país. E nos últimos anos eu trabalhei com os maiores pet shops, né? Os pet boutique aqui de Curitiba. E assim, eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente viveu, porque é só assim que a gente consegue gerar valor para as pessoas. E aquilo, eu posso falar alguma coisa que parece muito óbvia para mim, mas que pode ser uma informação nova para outra pessoa. Então, durante o período que a gente vai vendendo, a gente vai sentindo necessidade de adquirir conhecimentos. Então eu fui fazendo assim vários cursos, aprendi um monte de técnicas de venda, né? Vendedor faz muito isso, né? Aprende técnica de influenciar, de modelar e tem um universo assim gigantesco de coisas que você pode usar nas vendas. Mas teve um conhecimento que ele foi assim um divisor de águas na minha carreira. Ele facilitou a minha vida. Esse conhecimento me ajudou a vender para qualquer pessoa. Como assim, Angelina? Né? Exatamente. Não é todo tipo de pessoa que você gosta de vender ou que você queira vender. Eu tinha alguns compradores que eu vendia na marra. Eu vendia porque eu não tinha outra opção, porque se eu tivesse, eu não atenderia eles. Mas depois que eu fiz esse curso e depois que eu adquiri esse conhecimento, eu passei a ter uma outra visão, né, das pessoas e do porquê do comportamento das pessoas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas assim, autoconhecimento, análise comportamental é um assunto muito denso, muito batido. Você já deve estar assim cansado de ouvir falar nisso. Então eu quero trazer esse assunto de uma maneira assim diferente, muito leve, que seja simples, mas que você consiga entender o porquê da importância de você fazer, né, o mapa da mina e no que ele vai fazer diferença para você. Então vamos lá. Eu convidei você para a gente tomar um café, né? E eu vou fazer uma analogia em cima do café, que é aquela alquimia simples de você levantar de manhã cedo e fazer um café na sua casa. E eu vou fazer uma referência, uma analogia dessa ação tão simples, né? Que é fazer um café da manhã em casa, tomar um café com um amigo, com relação aos 4 perfis comportamentais. Então, para fazer um café, você vai usar café, leite, água e açúcar. Angelina não toma café com açúcar. Então, antes do açúcar virar esse vilão, né, da saúde, era assim que se fazia café. Café, água, leite e açúcar. E olha que interessante. Aqui que eu quero que você comece a entender o que eu tô falando. A gente chama de café, mas a maior porcentagem do café é a água. E antigamente todo mundo tomava café com leite e colocava açúcar. Então, eu continuo chamando de café. Aí você que já foi, né, eu acredito que muita gente já deve ter feito aquela análise lá de perfil e saiu por aí dizendo, eu sou tal perfil, e acabou.
né? Eu parei de considerar os outros porque eu sei agora qual que é o meu perfil. Mas olha só que interessante. Você não faz café só com café. Você faz café com água, com leite e se você não quer colocar açúcar, né? Pode colocar aí o que você achar melhor, pode colocar adoçante, rapadura, você vê como é que você quer fazer o seu café. Mas a grande porcentagem de um café, ela é água. E a gente chama de café. Então, quando você sai, faz uma análise de perfil, né, aquela antiga análise de perfil, e você sai dizendo assim, eu sou tal perfil, você deixa de considerar as outras porcentagens, porque ninguém é um único perfil. Nós somos 4 porcentagens dos 4 perfis que existem. E às vezes você pode dizer assim, não, mas é que eu tenho 40% do perfil influente. Então eu sou uma pessoa assim, extrovertida, eu sou o cara da festa, eu sou a alegria da festa, né? Eu sou aquele cara que conversa com todo mundo, me relaciono bem com todo mundo e eu sei que eu sou assim. Mas olha só que interessante, assim como no café, você pode ter de repente 25%, você tem 40% seu que é influente, tudo bem, você sai por aí dizendo que você é influente, extrovertido. Mas você pode ter 25% do seu perfil que seja um estável, né? E você pode ter 22% do seu perfil que seja um analítico. E esses dois, eles são extrovertidos. E se você somar os dois, eles dão 47% daquilo que você é. Você conseguiu, assim, começar a entender que é mais complicado do que parece? Aí você só usa a parte do seu perfil, que era predominante, que tinha 40%, e você desconsidera as outras porcentagens que você tinha. Mas você continua sendo café. Você precisa de 4 ingredientes, né, básico para fazer o café. E você também é feito dos 4 perfis. Não dá para deixar de considerar as porcentagens dos outros, por menor que elas sejam. E como eu te convidei para tomar café, café é bom com bolo, né? Então eu vou te explicar por que você não pode desconsiderar as outras porcentagens que você tem do seu perfil. Eu não vai fazer essa receita aqui, tá, gente? Que isso aqui saiu da minha cabeça. Mas olha só, quando você vai fazer um bolo, você pode usar 3 ovos, 1,5 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de trigo e 1 colherinha pequenininha de chá de fermento. Aí você resolveu que vai fazer um bolo lá num dia de chuva, né? Não dá nem pra ir pra rua, comprar nada. E você pega lá os seus ingredientes e você vê que você só tem 2 ovos. Daí você fala assim, mas eu vou fazer isso com 2, né? Porque era 3, se eu fizer com 2 vai dar certo. Aí você colocou, né, o leite e você foi ver o trigo e você também não tinha 2 xícaras de trigo, mas você tinha 1,5, um pouquinho mais que 1,5. Aí você pensou assim, eu vou fazer, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de açúcar. Era só 1 xícara de açúcar, mas eu vou colocar 1,5 xícara de açúcar. Daí eu compenso o trigo, não é verdade? Vai dar certo, né? Mas na hora que você misturou tudo, você descobriu que você não tinha fermento. Aí você pensou, mas é só 1 colherinha de chá de fermento. Que diferença que isso vai fazer no meu bolo? Então, faz toda a diferença no seu bolo. Se você fizer essa receita, mas nas proporções que lhe deu na telha, ou que foi aquela que você teve, você acha que o bolo vai ficar bom? Né? Vai ser um bolo que vai dar para comer? Não vai dar para comer, não vai ficar bom. E eu vou te dizer por quê. Porque você tem todas as porcentagens que você tem, todos os perfis em você, eles também têm uma pequena porcentagem. Mas se você não considerar cada uma dessas porcentagens, as coisas ficam difíceis. Você está trabalhando, você tem um excelente emprego, as coisas estão funcionando, você tem um relacionamento bom, mas você tem uma sensação de que não está bom. Ou então você é um cara muito fazedor, você faz as coisas, você corre atrás, você não deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, mas as coisas não dão certo. Tudo é feito com muita força. Pode ser que você esteja deixando de considerar alguma coisa que é muito importante para você, mas que você nem sabe que você tem isso, certo? Aí vamos supor que você tenha feito o bolo, tá? Você fez o bolo, você tinha todos os ingredientes, você fez o bolo e o bolo não ficou bom.
Aí você pergunta, como que não, Angelina? O outro bolo não ficou bom, né? Por quê? Porque faltava metade dos ingredientes. Mas agora eu fiz tudo, eu coloquei todos os ingredientes. Por que que não deu certo? Então, porque o trigo, ele estava vencido. E o leite estava começando a azedar. Como assim, Angelina? Ó, gente, eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Mas depois, aí, se vocês quiserem bater um papo, eu respondo. Aí a pessoa pergunta assim, mas como assim, Angelina? Por que que não deu certo se eu coloquei todos os ingredientes? Porque o trigo estava vencido e o leite estava começando a azedar. Tá, e o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além de você ter uma porcentagem de cada um dos 4 perfis, então você não pode considerar só sua porcentagem predominante, ainda por cima eles podem estar saudáveis ou não saudáveis. Como assim? Eu vou fazer outra analogia. O perfil dominante, por exemplo, ele é um perfil muito forte, ele é um perfil muito realizador e ele é um perfil que ele fala o que ele tem que falar, ele fala alto e ele te dá feedback no meio da sala, ele é uma pessoa muito extrovertida, mas ele é exageradamente extrovertido. Então assim, vamos supor que ele fosse uma fogueira, né? Vamos supor que o perfil dominante fosse uma fogueira. Se ele estivesse não saudável, todo mundo que chegasse em volta dele, ele queimava, né? Uma fogueira não saudável, ele ia queimar todo mundo que chegasse em volta dele. Você ia perguntar uma coisa, ele já ia responder gritado, ele já ia falar lá do outro lado da sala. Então, tipo assim, ele queimaria as pessoas e afastaria as pessoas. Agora, esse mesmo perfil que é muito realizador, que é uma pessoa muito assertiva, muito dinâmica, se ela estiver saudável, ela continua sendo uma fogueira, mas daí ela aquece todo mundo que está em volta. Consegue entender a diferença? Então, não é só o fato de eu saber, né, que eu tenho um único perfil e considerar só aquele perfil. Se as coisas estão difíceis, se você não está conseguindo fazer as coisas fluírem com facilidade, sabe aquelas pessoas que a gente olha assim e pensa, nossa, mas fulano nasceu pra lua, né? Porque tudo na vida dele dá certo. Bom, eu não estou dizendo que ele saiba qual que é o perfil dele, mas muito provavelmente ele vive muito de acordo com aquilo que ele tem nos comportamentos dele. Ele respeita cada um dos comportamentos dele e ele consegue viver de uma maneira mais fácil. E se as coisas para você, se elas estiverem assim, muito difíceis, muito provavelmente você não está considerando algumas partes suas que são muito importantes. Mas, Angelina, como é que a gente faz para saber isso? Mapeando os seus comportamentos e contemplando. Você tem aí, que nem no exemplo que a gente deu. Se você tem 40% de um influente que é 100% extrovertido, mas se você tiver uma porcentagem boa, tanto do estável como do analítico, que é introvertido, você tem que respeitar isso em você. E olha, pode ser que você não perceba, mas em algum momento ou em algumas partes da sua vida, você é uma pessoa extremamente introvertida. Embora você seja essa pessoa influente, que é extrovertido, que é a alegria da festa, mas em algumas partes você é muito introvertido. E você nem percebe isso, porque você não sabe, tá? Então, como é que você usa uma informação? Quando você tem conhecimento dessa informação, quando você sabe quais as porcentagens que você tem e quando você leva em conta, né, que você tem que contemplar, né, as porcentagens de todos os seus perfis. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui porque a gente vai ter o sorteio, né, do mapeamento completo e assim, para você concorrer a esse sorteio, a gente vai em algum momento mostrar para vocês aí um material para vocês tirarem aí uma print e daí é isso que vai fazer vai colocar você dentro do sorteio. Então, vamos fazer a nossa print, ó, dá uma paradinha. Faz a print aí, né? Vou esperar aqui uns minutinhos. Você faz a print e daí você clica lá no link da minha bio e você me manda, né, no meu WhatsApp a print que você fez, ó. E daí no dia que a gente for fazer o sorteio, vou explicar para você mais no final, aí você está concorrendo ao mapeamento completo. Feito?
Ó, agora vamos continuar. Lembra que a gente falou do lance do café, né? Eu vou contar uma história para você entender como é que não dá para separar. Olha, eu não sei quem contou essa história para mim, eu não vou me lembrar agora, mas foi uma coisa mais ou menos assim. Tinha um avô que ele tinha um cachorro e ele tinha um netinho. E ele falava pro netinho dele que o cachorro dele adorava café. Adorava café. Só que do mesmo jeito que ele gostava muito de café, ele detestava leite. Mas ele ficava tão desesperado quando o avô começava a fazer café, sabe? Quem tem cachorro sabe, né? O cachorro fica ali perturbando, pulando na gente e tal, que ele terminava de fazer o café, ele tinha que botar um pouquinho pro cachorro tomar. Mas estava quente, então ele pegava um pouquinho de leite gelado e colocava junto com o café para esfriar, para não queimar o cachorro. E contava isso pro netinho, né? E tá. Daí ele dizia assim pro netinho: como ele não gostava de leite, ele conseguia tomar todo o café e deixava só o leite. Tá bom. O netinho acreditou na história, né? Mas quando o netinho tinha lá uns 14, 15, nem sei quantos anos o netinho tem, mas ele já era adolescente, um dia ele chegou no vô dele e falou assim: vô, você vai me desculpar, mas é impossível você separar o café do leite depois que você mistura. Então você vai me desculpar, vô, mas o seu cachorro não conseguia separar o café do leite depois que você misturava. Aí o avô dele olhou para ele e falou assim: então, meu filho, bem-vindo à maturidade. Agora você entendeu que isso é uma fábula, que não dá para separar. Então é a mesma coisa. Os 4 perfis que você tem, não dá para separar. Os 4 estão dentro de você. E se as coisas estiverem muito difícil de dar certo, você pode estar com algum perfil não saudável, ou você pode estar contemplando muito um perfil e desconsiderando o restante dos seus perfis, e daí as coisas não rodam. A engrenagem não funciona. Por quê? Porque você só considera uma parte de você. E isso é uma fábula. Entendeu? Para você ter a tua vida funcionando e fluindo, você tem que considerar todas as suas porcentagens. E você tem que trabalhar, viver, fazer as coisas que você tem que fazer, levando em consideração todas essas porcentagens, porque elas vão facilitar a sua vida. Ou, se você não considerar, elas vão dificultar a sua vida. E você deve estar pensando assim: Angelina, por que você tem esse quadro inteiro e você escreveu só nesse pedacinho aqui? Você deve estar achando assim: é por uma questão do encaixe, né? Para poder ficar melhor, para gravar. Então, gente, o cérebro da gente, ele grava mais as coisas mais desconfortáveis. Então, isso aqui você nem tá conseguindo ler direito, né? Você sabe que aqui tá escrito café, leite, água e açúcar, porque eu falei que tava, porque eu acredito que você não deve estar conseguindo ler. Mas sabe por que eu coloquei isso tão pequenininho aqui e deixei o resto do quadro em branco? É pelo seguinte: o mapa da mina, ele não é sustentado por um único pilar. Ele é sustentado por mais 4 pilares. São 5 pilares, sabe a palavra pilar? Então é exatamente isso. São 5 pilares que sustentam o mapa da mina. Então olha só, se até aqui as coisas já ficaram meio complicadas, né? Você tem 4 perfis, você tem que considerar o comportamento individual de cada um deles, independente da menor porcentagem que você tem uma. Se você desconsiderar 100%, você vai ter mais dificuldade em realizar as coisas na vida. E imagina esse resto todo aqui em branco que você não está considerando. Então, ó, isso foi feito de propósito para você gravar, que você não tem que considerar só os 4 perfis. Você tem mais informações na sua vida que mandam nos seus comportamentos, que modelam a maneira que você vive, que você se comporta e que você tem que considerar, que você tem que levar em conta para as coisas começarem a fluir de maneira mais fácil na sua vida. E o mapa da mina, ele é isso, ele te dá um mapa completo. O mapa é exatamente isso, né, gente? É um lugar onde você se situa, onde é que você está, e você tem um norte, né, para onde é que você está indo. Então, o mapa, ele traz esse tipo de informação para você. E amanhã a gente vai falar de um próximo pilar desse mapa. Então a gente vai falar dos 5 pilares durante essa semana. A gente vai ter uma live por dia, vai ser bem rapidinho, mas a gente vai falar sobre cada um dos pilares que sustentam. Então assim, o sorteio
Ele vai ser feito na sexta-feira. A gente vai sortear um mapa completo mesmo, com direito inclusive ao desafio, né? Que depois que a gente fizer o mapa, você que ganhar, depois que você fizer o mapa, a gente vai garantir que você vai conseguir aumentar os seus resultados aí em pelo menos 10%. Isso é intuitivo, não tem como você ter toda essa clareza e não mudar nada. O mapa é um processo e ele é feito numa plataforma, inteligência artificial, não é nada feito à mão, não. Ele é feito numa plataforma onde você entra e você responde intuitivamente os questionários. Sai aí mais de 100 e poucas páginas de informação. E depois disso, a gente tem 3 encontros de 1h30, que são 5 horas e meia, onde a gente vai desenvolver os seus comportamentos para venda. Por que para venda? Olha, você pode fazer um mapeamento para resolver qualquer problema circunstancial que você tenha. Por que eu foquei no pilar da venda? Porque é de venda que eu entendo. Então, é venda que eu vou conseguir fazer um PDI para você e vou conseguir te ajudar a desenvolver. Porque esse é um pilar que eu entendo e que eu posso te ajudar a melhorar as suas vendas. Entendido até aqui? Então, o nosso próxima live vai falar de mais um pilar para você entender e tendo uma ideia aí de se isso é importante, se isso pode criar algum valor para você. E a nossa ideia é exatamente essa, é poder te ajudar. E a ideia de te ajudar em vendas é por conta da minha experiência em vendas. E eu queria agradecer muito você, né, que tá aqui me assistindo. Sabe que amanhã, como é difícil, né, essa primeira live que a gente faz na vida, eu vou combinar que, tipo assim, eu fiquei torcendo pra não ter muita gente, pra mim não pagar muito mico, assim, que o primeiro dá pra notar que você fica, assim, mais acelerado, mais nervoso, né, parece que tá ligado no 220, não tem como ser diferente. Mas é exatamente isso que eu quero que você faça, entendeu? Eu quero que você entenda que se eu posso, com quase 60 anos, né, sair da carreira de vendedora e começar a trabalhar de uma outra maneira, com vendas também, que qualquer pessoa pode. E a minha ideia é exatamente isso, é incentivar as pessoas a trazer o negócio delas para o Instagram, trazer o negócio delas para o online. Você tá com as lojas fechadas, Curitiba tá em lockdown, a gente tá com tudo fechado, tudo que não é essencial tá fechado. E eu sei que se as pessoas estiverem vendendo, elas estão resolvendo 50% do problema delas. Então, a minha ideia é poder te ajudar da maneira e com o conhecimento que eu mais tenho. Espero ter criado um valor para você. Agradeço imensamente as pessoas que assistiram até aqui. Será que alguém não tirou a print? Faltou alguém para tirar a print? Não, né? Vocês tiraram, né? Então, ó, clica lá no link da bio. Manda essa print para mim e você fica concorrendo. Sexta-feira a gente vai sortear um mapeamento completo. Eu te garanto que você vai adorar, porque ajuda muito, faz muita diferença. E eu que sou vendedora, te garanto que vai ajudar nas vendas, principalmente no pilar das vendas. E depois você pode usar para resolver qualquer outro problema circunstancial que você tem. Então, ó, muito obrigada, gratidão imensa vocês que estiveram aqui me prestigiando, tá, gente? E até amanhã, 17h30, falando de mais um pilar do mapa. Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Beijo, até o próximo.